Deus. E aqui não é conhecimento científico. Aqui não está dizendo o povo é destruído porque é analfabeto. Aqui não está dizendo o povo é destruído porque não sabe mexer na internet. Quantos concordam comigo que a ciência multiplicou e hoje a gente tem benefícios que não tinha há muito tempo atrás? Na primeira celebração eu fiz algumas perguntas, eu vou descobrir a faixa etária da galera hoje aqui. Então vamos lá. Quem aqui já andou atrás do Fusca, naquele buraquinho? Gente, eu entrei no Fusca e saí. Não fique me olhando com esse olhar de crítica se eu entrar em tala, porque só um olho gordo vê isso, viu? Quem aqui já teve o privilégio de andar sendo massageado e aquecido em cima do motor da Brasília ou da Variante? Gente, que legal, você deitava, tremia tudo, era bacana. Quem aqui nunca brincou atrás de uma Belina ou de uma Caravan? Gente, você não fez isso, você não teve vida. Você não teve infância. E ficava assim no vidro. Até alguém dar tchau. Naquela época o pessoal não usava o dedo do meio com aquela constância que existe hoje, é uma propaganda do proctologista, né? Não tinha isso, era só esses dedos assim, tá tudo bem. Maurício, o que é isso? Talvez influência do shopping, que está tendo um negócio lá de caravan. E hoje, passando aqui, quando eu fui pegar o pastor Anderson, tinha uma fila de Opala. Ele, ai meu Deus, quero comprar um. Quase que eu parei. Eu quero ver se é macho mesmo. Compra um e vai para Brasília de Opala para ver o que acontece. Gente, quantos concordam que qualquer carro 1000 hoje é melhor do que os carrões de 30 anos atrás? Tem mais coisa, mais tecnologia. Ou seja, Deus não está falando disso. Deus não está dizendo, vocês perecem porque vocês não conhecem a modernidade. Não. Deus simplesmente está mostrando para a gente que não adianta a gente evoluir cientificamente. Porque quanto mais a gente tem evoluído cientificamente em conhecimento de teorias, de teses, mais violência tem, mais catástrofe tem, mais problema. Quantos concordam comigo? Por isso está escrito lá em Daniel capítulo 11, verso 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. De quem que esse texto está falando? De 2 povos e 2 tratamentos. Primeiro, Deus está falando de um povo que anda com o inimigo e quebra a aliança. Primeira aliança que um homem quebra, a aliança com Deus. Maurício, está escrito isso na Bíblia, no Salmo 51, quando Davi vai assumir que pecou. As primeiras vezes que eu li isso, eu entrei em crise e falei, Deus, deixa eu pegar o Davi que eu vou dar uns tapas nesse cara. O cara pegou a mulher do outro, matou o cara e vem, Deus, pequei contra ti, somente contra ti. Foi só contra Deus que ele pecou? Não, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus, se eu não tivesse pecado contra o Senhor e quebrado a minha aliança contigo, eu não teria pegado a mulher dos outros, eu não teria mandado matar. Quem está me ouvindo? Ou seja, aqui Deus está falando, um povo que me conhece, tem aliança comigo, mas resolveu não estar nem aí para mim. E então o próprio inimigo vai vir e vai bajular essa pessoa. Sabe o que acontece? Você começa a quebrar aliança com Deus, não dá tudo errado para você, pelo contrário. O inimigo começa a encher tua bola, vai lá, você é o garanhão, você é o cara, você é a menina, você é o cara que vai se dar bem, e começa a te bajular, está escrito aqui, com lisonjas, até te perverter. Sabe o que é a palavra perverter aqui? Ele vai te dobrar, até pôr tua cara no chão, esfregar tua cara e dominar você, e você vai se tornar escravo do pecado. Quem está me ouvindo? É isso que está escrito aqui, ou seja, esse povo que quebra aliança é um povo que no começo se dá bem, mas vai se dar mal. E Deus está falando de um segundo povo. Quem é esse segundo povo? Um povo que tem relacionamento com Deus. E o que acontece? Quanto mais se relaciona com Deus, mais forte se torna e mais ativo. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, o que adianta ser forte e não ser ativo? Você já viu aquelas pessoas que têm o braço que é mais grosso que minha coxa? Aí você pergunta, cara, tu é estivador, você carrega saco de cimento num braço só? Não, eu sou dentista. Gente, eu não vou no dentista desse. E vem com o motorzinho, vara o cérebro. Então, o que adianta você ser forte e não ser ativo? Diga, força é para ser usada, não é para ser mostrada. Que dá um trabalho manter força. Quem aqui já treinou, sabe, você chegar num nível é difícil, mas manter o nível é pior. Qualquer semana de gripe, cai sua performance, cai seu desempenho. Por isso você tem que se manter ativo. Diga para alguém perto de você, à medida que você andar com Deus,
você vai ser fortalecido e ativado. Como assim, Maurício? Deus vai te dar força para andar de glória em glória e vai ser ativado para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho, para ministrar libertação. Quando, pastor, eu vou entrar no grupo de libertação da igreja? Não, já tem gente demais no grupo de libertação da igreja. Você precisa entrar no grupo de libertação da sua família. Você precisa entrar no grupo de libertação da sua empresa. Você precisa entrar no grupo de libertação da sua faculdade. Ali estão precisando de libertador. Ali estão precisando de pastor. Alguém está me ouvindo? E nessa de conhecer Deus, nós estudamos semana passada sobre um atributo de Deus. Diga soberania. Isso quer dizer, Deus é o Rei Supremo que tem domínio sobre todo o universo. Posso ouvir aleluia? E nós vimos semana passada isso. Deus é o Rei Supremo de todo o universo. Porém, Deus deu a terra para os homens. Quem é filho de mulher, levanta a mão. Se você não é filho de mulher, eu te repreendo agora em nome de Jesus, porque é demônio. Ou então é filho de uma jumenta que entrou aqui. Diga, como filho de mulher, eu tenho direito sobre a terra. Então, porque Salmo 115, verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem tem o direito de governar na terra é um homem. Satanás sabe disso, por isso ele bota no governo pessoas malignas, por isso ele bota nas empresas pessoas malignas, por isso ele bota na escola pessoas malignas, em cada área da sociedade ele põe pessoas malignas. Não tem como o diabo governar se não for através de uma pessoa. E da mesma maneira, não tem como o reino de Deus vir se não for através de uma pessoa. Por isso Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita aqui na terra, como é feita aí nos céus. Alguém tem que fazer a vontade aqui na terra. Vira para o seu vizinho e diga: por que não eu? Ou seja, o seu vínculo com Deus é fazer a vontade de Deus na terra. A sua oração aqui na terra tem que ser de acordo com o céu. Deus não quer ninguém doente. Deus não inventou enfermidade. Então, quando você ora por alguém para ficar curado, você não está orando por alguém porque você está com dó da pessoa. Você está simplesmente acessando no céu algo que está lá perfeito e bom e trazendo de volta. Maurício, você pode me dar um testemunho? Posso. Cheirei muita cocaína, fumei muita maconha, fritei meus neurônios. E um dia, adorando a Deus, um anjo veio e trocou meu cérebro. Eu vi, pastora Maria Lúcia, que Deus a tenha, e tem mesmo, foi uma grande mulher de Deus que nos ensinou muito, viu, os anjos estão entrando aqui. E eu estava vendo os anjos. E ela falou: os anjos estão com bandeja de prata. Eu estava vendo as bandejas de prata. E falou: e os anjos estão trazendo órgãos físicos. Veio um anjo na minha frente, trouxe uma bandeja. Eu vi um baita de um cérebro. Não que minha cabeça seja tão grande, mas tudo bem. É só uma maneira de exagerar a história, mas tá. Eu fiquei alguns dias com dor de cabeça, como se eu tivesse sofrido uma cirurgia. Agora, toda vez que eu discuto com a minha mulher, agora ela já está melhorzinha. Mas ela virava e falava: eu detesto a sua memória. Eu falava: vai discutir com quem deu. Porque foi Deus que trocou isso. Eu arrebentei. Mas no meio de uma adoração, nós estávamos nos preparando para uma grande campanha de milagres com o Dr. Mauro Cerulo. Eu estava ministrando adoração, liderando um grupo de 30, 40 intercessores. E Deus mandou o anjo trocar. Por que não pode ser hoje? Por que não pode ser essa semana na sua casa? Eu não estava num culto de domingo, era uma terça-feira à noite, na rua Pinagés, em São Paulo. A gente estava num estúdio de televisão, tudo preto. Tinha poucas luzes, mas o anjo estava lá. Querido, por que não pode ser na sua faculdade, quando você voltar, agora no segundo semestre? Por que não pode ser no seu trabalho, no seu bairro? E você vê os anjos operando com você? Isso não é só um privilégio, diga: é um direito meu. Diga: é um direito meu. Como filho, você tem o direito de trazer o céu para a terra. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feito aí nos céus. Testemunho de George Miller. Depois você entra aí no Wikipedia e vê. Esse cara nasceu no ano de 1805, ali, né? Morreu em 1898. Ele tinha acabado de se formar no seminário. E perguntou para Deus: Deus, onde que o Senhor quer que eu plante uma igreja? O que o Senhor quer que eu faça? Deus disse: vai orar. O que Deus mandou ele fazer?
Beleza, ele foi, orou um dia, e no outro dia falou, tá bom, Senhor, já orei, o que o Senhor quer que eu faça? Deus falou, vai orar. No segundo dia, Deus falou de novo, vai orar. No terceiro dia vai orar, depois de uma semana vai orar, depois de um mês vai orar. E esse cara orou todos os dias, 1 ano, e todo dia Deus falava a mesma coisa, vai. Depois de 1 ano, Deus disse, agora você vai para tal cidade. Beleza, ele pegou, foi para tal cidade, chegou lá, Deus falou, você vai naquela igreja grande. Ele foi na igreja, e estavam saindo 2 diretores do conselho da igreja. Ele falou, eu queria falar com o pastor. E eles falaram, o pastor acabou de se demitir. Quem é o senhor? Ele falou, sou um seminarista que se formou há 1 ano, e eu estou orando há 1 ano, e Deus disse que é para eu vir plantar uma missão aqui, porque eu tenho uma missão na terra, e é nessa cidade. Um olhou para a cara do outro e falou, está contratado. Você vê que o nível profético era altíssimo. Deus fala com um, com o outro foi rápido demais. E o que aconteceu? George Miller começou a ensinar a primeira coisa, dízimos e ofertas, para ensinar o povo acerca de mordomia. Agora você sabe de que século eu estou falando? 1800, está certo? E para você entender o túnel do tempo, eu já falei do Opala, da Belina, da Variante. Agora vamos entender outra coisa. Esse cara, nesse século, enquanto pastor nessa igreja, levantou 7,5 milhões de dólares para fazer missões, e não só enviava missionários, mas toda a igreja se tornou missionária. Agora, Maurício, o que é 7,5 milhões de dólares? Hoje não é nada, até goleiro é mais caro que isso. É verdade ou não é? Agora, quem aqui é do tempo do ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares? Gente, aquilo era o máximo, 6 milhões de dólares. Isso aí foi há pouco tempo atrás. Fim dos anos 70, anos 80. 6 milhões de dólares era uma fortuna. Hoje, jogador ruim custa mais caro que isso. Agora, imagine nos anos de 1800, quanto era 7,5 milhões de dólares. Eu vou só te mostrar o que é isso. Nenhuma agência missionária viva hoje conseguiu fazer e atingir missões que esse homem, na era moderna da igreja, conseguiu. Nem Jocum, nem OM, nenhuma agência missionária teve o impacto que esse cara teve. Mas ele tinha um segredo. Diga para o seu vizinho, oração. Era o segredo desse cara. Quando eu li esse negócio, eu falei, Deus, estou na fila. Porque nós vamos subir o nível de oração dessa igreja. Maurício, você quer dinheiro? Quero, porque eu quero plantar muito o evangelho. Porque custa caro plantar a igreja. Custa caro sustentar missionário. Porque pode ser que você não tenha chamado para ir para a Índia, mas você vai ganhar dinheiro para enviar missionário. Pode ser que você não tenha chamado para ir para a China, mas você vai ganhar dinheiro para enviar missionário. Pode ser que você não tenha chamado do pastor Aziel e plantar a igreja no sertão nordestino, mas você vai ganhar dinheiro para plantar a igreja no Nordeste. Simples assim. É uma equação fácil. Você não deixa de ser missionário porque você está ganhando milhões. Porque com esses milhões, muitos missionários vão ganhar milhões e milhões e milhões de almas. É assim que funciona o evangelho. E esse cara, logo que se converteu, ele tinha 5 amigos. Quantos amigos eu disse? 5 amigos. E ele fez um voto com Deus que ele ia orar todos os dias até que os amigos dele fossem salvos. Depois de 10 anos, os 2 primeiros amigos foram salvos. Quanto tempo eu disse? Quem aqui já desistiu de algum amigo há muito tempo e deixou de orar por ele? Não levanta a mão, senão vai estar filmando, cai de vergonha, fica chato. Você vai convidar esse amigo para vir aqui o mês que vem. Esse cara esperou 10 anos para ver 3 amigos se converterem. Foi mais, né? Não é 2, gente, é 3. No meio de 5, 3 já é mais que metade. Ele falou, tá bom, Deus, amém, aleluia. Não. Depois de 25 anos, o 4º amigo se converteu. Quanto tempo esse cara orou por amigo? Gente, tem esposa que já desistiu de orar para o marido depois de 7 anos. Faz 7 anos é um ciclo, acabou, Deus me dá outro, aleluia. E a oração da mulher, prepara e leva. O cara orou por amigo, gente. Amigo não faz coisa que a esposa faz. Vocês já entenderam, amém? O cara orou. Tá bom, Maurício. E o 5º amigo? Agora fiquei ansioso para saber. Calma. Ele já orou 25 anos e 4 foram salvos. E depois de 52 anos, quanto tempo eu disse? Orando. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. E logo depois do enterro dele, o amigo dele veio para o neto dele, se ajoelhou e falou, eu quero esse Jesus que roubou o coração do meu amigo.
Eu tinha raiva de Jesus, porque eu perdi meu amigo. Mas agora eu entendi que eu não perdi meu amigo. Meu amigo orou por mim todos os dias e me procurava. E eu o rejeitava, mas eu quero ir para o mesmo lugar que meu amigo está indo. Eu não sei quantos aqui já desistiram de orar por alguém, por uma situação. Eu estava na academia ontem e Deus ministrou meu coração muito forte. Eu não sei onde Deus fala com você, mas Deus fala comigo quando eu treino. Estou na academia, Deus fala comigo. Eu dou piti às vezes na academia, é legal. Porque as pessoas fazem o maior tipo de barulho diferente. Uns fazem, tá, eu não tenho problema de fazer, o cara não sabe o que eu estou fazendo. É língua estranha. E Deus me ministra. Diga para o seu vizinho, Deus responde orações. Porque Ele é o supremo governante do universo. Só que Deus quer conectar o céu com a terra através de alguém. Hoje eu vou continuar a nossa série, vou falar mais um atributo de Deus. Diga para o seu vizinho, ele acabou a introdução. E só tem mais um atributo e 2 exemplos e alguns testemunhos. Pode ser? Então não tem ponto 1, ponto 2, ponto 3 hoje. Tem um atributo, 2 exemplos e alguns testemunhos. A gente encerra e vai feliz para a melhor semana da nossa vida a partir de hoje. Imutabilidade. Diga imutabilidade. Presta atenção nessa palavra um instante. Imutabilidade é a junção de que é uma negação, com mutável, que quer dizer algo que pode mudar. Isso quer dizer, então, que imutabilidade fala de Deus não pode mudar. Diga, Deus não pode mudar. E por causa disso tem um monte de gente que não ora. Falou, não, se Deus não pode mudar, por que eu vou orar? Deus já disse o que vai acontecer, então está certo. Deus disse, o cara pecar, ele vai para o inferno. Então pronto. Eu vou orar para quê? O cara vai para o inferno. Então vamos ler aqui. Malaquias capítulo 3, verso 6, para entender um pouquinho a imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus está dizendo, eu não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Gente, ele não fala filhos de Israel. Ele está falando filho do Jacó. Você é filho de Jacó, ou seja, você que é meio 3,14 antra. Você que é meio nó cego, filho de nó cego, você não vai ser consumido. Ou seja, Deus está dizendo que na imutabilidade dele, Ele garante que Ele é misericordioso para sempre. Acho que você não me ouviu. Deus está dizendo que na imutabilidade dele, Ele é misericordioso para sempre, Ele não pode mudar. Isso faz parte do atributo dele. Já em Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diga, Ele nunca muda. Ou seja, Deus não muda. Mas as pessoas não entendem isso, e aí elas não oram. O que Deus está dizendo aqui é, o meu caráter não pode mudar. Eu sou amor e eu nunca vou deixar de ser amor. Eu sou bom e eu nunca vou deixar de ser bom. Eu sou misericordioso e eu nunca vou deixar de ser misericordioso. É isso que Deus está dizendo. Ele não vai deixar de ser Ele. Por causa do nosso pecado, por causa dos problemas. Eu poderia aqui ficar nos próximos 3 meses te falando sobre a imutabilidade de Deus, mas eu prefiro nos próximos 20 minutos terminar e ativar você. E eu quero te dar 2 exemplos. Primeiro, Moisés no monte. Diga, Moisés no monte. Moisés estava no monte com Deus. Agora imagine a cena. Moisés sobe, fumaça. E não era essa que a gente usa. Luz, não era LED. Dava uma luz e não era maconha. O chão tremia e não era ácido. Moisés via as coisas e não era lisérgico. 23. As coisas estavam acontecendo, Deus fazendo um download da lei, e Ele dizendo, amarás o teu pai e tua mãe, honrarás o teu pai e tua mãe, e blá blá blá, não. E Deus dando lá o download, e Moisés, a cara de Moisés brilhando. E enquanto o download descia, de repente Deus fala, Moisés, para. Aí Deus fica sério, Moisés fala, o que aconteceu, Deus? Deus fala, desce porque o teu povo pecou. E olha, eu vou matar todo mundo hoje, e eu vou começar uma nova espécie com você. Pergunta para o seu vizinho, se fosse você, o que você faria? Não responda que você vai escandalizar o vizinho.
Mas alguns diriam: arre égua, Senhor, amém, assim seja, esse cara sou eu, comece uma nova dinastia através de mim mesmo. Eu, tu e o Senhor, nós quatro, quarta pessoa da Trindade, aleluia, sou eu. Moisés, ao contrário de muitos de nós, fez o seguinte: Senhor, não faça isso. Ele disse: Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. E o verso 14 de Êxodo 32 diz o seguinte: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Uau! Deus se arrependeu? E aqui a gente entra em crise, né? Porque a gente fala: cara, então Deus pecou. Querido, o grande problema é que a nossa definição de arrependimento está furada. A palavra arrependimento na Bíblia, no Velho Testamento, aparece 180 vezes, e só 41 vezes relacionado a pecado. As outras 139 vezes é mudança de ideia. E no dia que eu entendi isso, eu falei: Deus, eu quero me tornar um homem arrependido todos os dias, nesse sentido. Quantos aqui querem chegar no nível de só se arrepender por mudar de ideia e não por ter pecado? Cara, é muito legal isso. É muito legal isso. É possível eu ter que me arrepender de algo que não é pecado, porque Deus mudou de ideia. E para entender isso, vamos ler na Bíblia a linguagem de hoje. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Espera aí, Maurício, deixa eu entender o que é isso. O que é isso é o seguinte: Deus disse: Moisés, quem adorar ídolos vai morrer. Moisés, quem murmurar vai morrer. E Deus estava dando o download. Gente, não tinha acabado o download. Daqui a pouco o povo pega e fala: Arão, faz aí um negócio. Aí surgiu um bezerro. E daqui a pouco o povo à volta do bezerro: poeira, poeira pulando. Aí, e de repente, Deus fala: Moisés, deu ruim, os caras pecaram. E aquilo que eu acabei de dizer que ia acontecer, vai acontecer, os caras vão morrer. Quantos estão entendendo isso? Diga: mas Deus não pode mudar. Então Deus muda de ideia. Mas espera aí, Ele não pode mudar. Ele não muda, mas Ele pode mudar de ideia. Ele não deixou de ser Deus. E a lei não deixou de ser lei. Ele precisou entrar com uma coisa aqui. E a gente já vai ver isso daqui a pouco. Fica tranquilo, trata a ansiedade. Leia em casa todo esse texto. E pede para Deus te mostrar isso. Deus dizendo: eu vou destruir toda a nação. E esse foi o ponto que Deus começou a me quebrar ontem na academia. Quantos concordam que o Brasil está debaixo de juízo? Por causa de tanto pecado. E, gente, para de acusar os outros. Vamos começar da gente. Nós, igreja evangélica, somos idólatras. Fala que o cantor famoso vai vir aqui. Vê quanta gente vem. Fala que o Toinho vem cantar. Quem é Toinho? Você viu? Já julgou o Toinho. Nem sabe se o cara é ou não é. Fala que o pregador fulano de tal, que cospe fogo, engole espada, vem aqui. Uau, que legal. Fala que um jovem do hangar vai pregar. A galera do hangar vem. Porque essa galera está sendo limpa da idolatria. Acho que você não está me entendendo, né? E Deus disse sobre idolatria, mas a gente sabe acusar os que cultuam boneco de barro. E a gente que cultua um boneco de barro que rouba. E a gente que cultua um boneco de barro que pega a mulher dos outros. Hello? E a gente que cultua a denominação. Minha igreja é melhor que a sua. É, bobo. Então qual que é a sua e qual que é a minha? A sua é da besta, a minha é de Jesus? Só tem duas igrejas. Se nós todos somos de Jesus, por que a gente está brigando? Diga para o sovaco que está ao seu lado: ô sovaco, eu sou o sovaco do outro lado. Vamos parar de zoar o barraco, que a gente está no mesmo corpo. Não, porque eu sou um sovaco mais cheiroso. Eu tenho 49 pelos e 49 é 7 vezes 7. Para! Graças a Deus, Deus é Deus. Porque se fosse o diabo, a gente estava frito. Pecou, morreu. Vou dar o segundo exemplo para a gente ir fechando e aí a gente vai entender. Jonas. Deus chega para um cara e fala: Jonas, você vai até Nínive, que tem uma parada lá, eu quero descer fogo, assar junto com enxofre e vou queimar aquela cidade toda. Tá? Então você passa 40 dias e avisa os caras que eu vou botar quente.
Jonas pega o barco e vai para Tarsis. Você conhece a história? Aí você conhece o corinho, a baleia engoliu Jonas e vomitou, vomitou, vomitou. Amém? Você já conhece isso. Aí Jonas vai e prega por 40 dias e 40 noites. Só que acontece o que Jonas já sabia que ia acontecer. Os caras se convertem. Até vaca jejuou com pano de saco. Gente, eu não consigo imaginar essa cena. A vaca jogando cinza na cabeça e pano de saco. Tipo assim, é um mu de clamor. Clamor. Está rindo, gente? Está escrito lá. Até vaca jejuou, criança. Todo mundo jejuou. Jonas capítulo 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Uau! Mais uma vez Deus muda de ideia. Vamos para o próximo verso? É o primeiro verso do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Diga para o seu vizinho, deu piti. Ficou louco, cara. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse? Estando eu na minha terra, o Senhor foi me tirar lá da minha terra. Por isso, eu me adiantei, fugindo para Tarsis, porque eu sabia. Gente, aqui é a confissão da estultice. Eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que muda de ideia, ou se arrepende do mal. O cara conhecia Deus. Eu vou tentar te explicar num contexto hoje, para você entender. Seria a mesma coisa que Deus pegar o líder da torcida da Mancha Verde e falar para esse cara: você vai ficar 40 dias no Itaquerão, vai fazer jejum, oração, e eles vão se converter, eu ainda vou perdoar a dívida de 2 bilhões deles. Para onde que esse cara vai? Uma vez Flamengo, ele vai para o Rio. Eu não vou no Itacarão nem Cavacatuça, esses caras têm que pagar, bando de ladrão. Aí Deus pega e vomita, porque Deus pega o urubu do Flamengo, come ele, vomita no Itaquerão. E 40 dias o cara tem que fazer campanha. 40 dias depois, pá! Deus perdoa. E aí ele endemonia. Ora, por que você botou um palmeirense? Porque o cara vai para debaixo da boboreira, querido. Quem come abóbora é pouco. Vamos continuar. Gente, diga para o seu vizinho: se a igreja não for divertida, eu entrei no prédio errado. Porque Deus é o Deus da grande alegria. Até no meio da desgraça, Deus faz a gente rir. Porque aqui a gente está vendo a nossa própria desgraça. Jonas disse: eu sabia que o Senhor ia fazer isso. E eu sabia que esses caras iam se converter, e eu não quero isso. Eu estava meditando nas Escrituras, adorando. Eu tinha acabado de ouvir mais de 10 capítulos da Bíblia na academia ontem. E Deus falou para mim: será que você vai se alegrar o dia que você ouvir dizer que o Lula se converteu? E aí Deus foi mais longe, Ele falou: por que tanta alegria desse cara estar preso, não querer que ele saia, de chamar ele de um monte de adjetivo que eu não chamo? Porque o mesmo amor que eu tenho por você, Maurício, eu tenho por ele. E da mesma maneira que eu não quero que você vá para o inferno, apesar de todos os seus pecados, eu também não quero que ele vá para o inferno. É muito fácil a gente orar pelo nosso filho. É muito fácil a gente orar por quem faz o bem para a gente. Mas quem será que teria coragem a partir de hoje começar a orar para eles se converter, para Dilma se converter, para o Temer, para o Sarney, para todos os caras que saquearam os cofres da nação de verdade? A gente sabe disso. Mas ao invés de ficar pedindo justiça, porque se você pedir essa justiça, ela vai vir para você também. Por que a gente não acessa as misericórdias do nosso Deus e fala: Deus, salvação? Porque eu não mereço o céu, tanto quanto o Lula não merece o céu. Eu não sei se eu estou falando com alguém nessa noite,
Mas Deus me deu uma missão de aumentar o nível de oração dessa igreja. Deus me deu uma missão, porque Deus não quer mais que você fique no nível que você está. Deus quer que a gente cresça não só para fazer missões, mas para ser missões. Para ser o representante de Deus, o Filho de Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus. Sabe como é que Deus responde essa parada? Deus chega para Jonas e fala, beleza, você está meio esquentadinho, eu vou te dar uma sombra, filho. Em um dia, diga um dia, Deus faz crescer uma boboreira tão grande que deu sombra para o cara. E o cara já estava todo feliz debaixo da boboreira, tranquilo. E numa noite, Deus faz um verme chegar e empestear a boboreira, e a boboreira morre. Aí o cara endemonia de vez. Aí o cara vai, pô Deus, a boboreira não. E aí Deus responde, verso 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho. Quem aqui já ficou chateado com Deus porque seu cachorro morreu? Não levanta a mão. Seu gatinho morreu. Só que tem uma coisa, seu cachorro não vai para o inferno. Se o Lula morrer hoje, ele vai para o inferno. Pô, pastor, você está apelando, hein? Tô. Eu estou só simplesmente reproduzindo o que eu ouvi no céu. Porque o meu papel é de garçom. Eu estou trazendo o alimento que Deus me mandou te trazer hoje. Eu sei que tem um pouco de pimenta nele. Mas eu não estou bravo, nem muito menos Deus. Eu só estou dizendo, cara, eu quero me converter. Eu preciso me converter. Eu preciso aprender a orar. Porque o que Deus me mostrou ontem na academia, eu sou medíocre. Eu sou medíocre. Porque eu me gabo de 36 nações que eu já preguei, eu me gabo de gente que foi salva, eu me gabo de gente que foi curada, mas eu não consigo ter misericórdia de um homem. E eu confesso para vocês, eu ainda luto com raiva em relação a essas coisas. Não é fácil orar por certas pessoas. Quantos concordam? Mas é isso que Deus quer. Que Ele quer que a gente se converta e fique parecido com Ele. Porque conhecer Ele é ter intimidade com Ele a ponto de não ter mais o nosso próprio DNA, mas ter o DNA dEle transferido para a gente. Porque o meu DNA é um DNA caído, corrompido. Desde sexta eu estou falando sobre isso. Semana que vem eu vou dar um curso junto com o Davi Rebolho sobre troca de DNA. E não acha que é algo tão... é algo mais poderoso aqui na terra do que você pensa e mais simples. Porque quando Deus vai e tem misericórdia daquelas pessoas, e olha o que Deus fala, Ele diz o seguinte: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de São José dos Campos, que tem 700 mil habitantes. Eu não vou ter compaixão da nação brasileira, que tem mais de 200 milhões de habitantes, e muito gado, muita soja, muitos bens, e pessoas que não sabem discernir nem a mão direita da mão esquerda. Me ouça. Quando falamos da imutabilidade de Deus, é para aprender que Deus não muda, Ele continua sendo misericordioso. Mas Ele quer fazer uma parceria com você para todos serem salvos. E Ele precisa, não porque Ele não pode, mas Ele quer te dar o direito de herança, de poder participar disso na terra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quero terminar com o testemunho do pastor Robert Morris, da Gateway Church. Muita gente pergunta se ele é pentecostal, se ele profetiza, e a resposta que ele dá é simples, os frutos. Ele foi pregar numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e ali naquela igreja Deus deu uma profecia. Ele entregou para uma senhora e falou: a senhora é uma mulher de oração, e a senhora vai ensinar as jovens a orarem até que seus maridos tenham um encontro com Cristo e sejam salvos. E de repente ele achou que não estava mais numa igreja presbiteriana, que o povo começou a aplaudir, gritar, e ele falou: meu Deus, o que aconteceu? Aí o pastor falou: no fim do culto eu te conto. No fim do culto o pastor trouxe aquela senhora e falou: conte para ele o que ele profetizou. E a mulher disse: eu fui casada há 42 anos com o mesmo marido, e ele não era crente.
E eu orei todos os dias para ele ser salvo. Ele era um bom homem, mas não era crente. E meu marido era vendedor, ele já estava no fim de carreira, e foi fazer uma das últimas viagens, e foi até a Flórida de carro, para fazer as últimas vendas, fechar os negócios, ia voltar, então íamos nos aposentar e curtir a vida. Mas ele faleceu num acidente de carro. Um mês depois do falecimento dele, eu recebi um telefonema, a mulher contando. E um homem que eu nunca vi falar na vida, ligou e falou, cadê o fulano de tal? E a senhora disse, infelizmente, ele morreu tragicamente num acidente na Flórida. E houve um silêncio sepulcral do outro lado do telefone. E ele disse, senhora, a senhora disse que ele morreu faz um mês na Flórida de acidente de carro. E ela disse, sim. E ele perguntou, por acaso foi no dia tal? E ela disse, sim, como o senhor sabe? Ele disse, senhora me desculpe, eu sou um empresário e apesar de morar na Flórida, eu trabalho numa grande empresa. E eu trabalho de terno e gravata todos os dias, num grande escritório. E eu sou cristão. Eu estava indo para o meu trabalho, tudo bem, o Espírito Santo me disse, pare o carro, desça e peça carona. E ele parou o carro, estacionou, andou alguns metros e pôs o dedo. E um homem me parou e me deu carona, e por 20 minutos nós conversamos. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora conversou com ele no dia do falecimento? Ela falou, não, porque eu só conversava com ele às noites. Quando ele chegava no hotel, nós conversávamos, terminávamos a noite, um abençoando o outro, e no dia seguinte cada um saía para as suas tarefas, eu em casa e ele na estrada, e ele só me ligava no fim da noite. Aquele dia eu não falei mais com ele. Ele falou, eu tenho uma boa notícia para a senhora. Há um mês atrás, nesses 20 minutos, eu preguei o evangelho, seu marido entregou a vida para Jesus. Ele disse que a primeira coisa que ia fazer quando chegasse no hotel era ligar para a senhora. E eu estava ligando para ele para dizer que eu queria o endereço dele para mandar o livro que eu prometi. Eu não tenho mais livro para dar, mas eu tenho que dizer, o seu marido foi salvo. As misericórdias do Senhor duram para sempre. O amor do Senhor é eterno, porque Ele é amor. Eu não sei do que você precisa, mas eu sei que o meu papel na família MCI é aumentar o nível de desejo pela oração. Eu sinto tão forte que Deus quer nos levar a um outro nível de oração, onde nós vamos ter um compromisso de orar até que pode durar 10 anos, 25, 40, 50 anos. Mas as orações não vão voltar vazias. Vira para alguém que está do seu lado e diga, ei, eu não sei sobre você, mas eu preciso começar a orar agora. Quantos tem alguém que precisa ser salvo entre seus amigos, seus conhecidos, parentes? Quantos tem alguém que precisa ser liberto? Quantos tem alguém que precisa ser curado? Sabe por que talvez essas pessoas não estejam passando por isso? Porque talvez você, o ponto de contato que Deus colocou na terra para o céu invadir a terra, não está afim. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Pede licença para o seu vizinho e fala, cara, ora comigo, por favor. Vamos orar juntos. Diga, olha, eu preciso que você ore pelo meu pai, pela minha mãe. Eu preciso que você ore pelo meu cônjuge. Eu preciso que você ore pelo meu filho. Eu já estou sem forças para orar, mas eu não vou desistir, porque eu viverei e verei a resposta da misericórdia de Deus sobre a minha família, sobre os meus amigos. Eu vou orar até ver a salvação entrando pelas portas. Fica de pé, se você pode, pega na mão de alguém e começa a orar com essa pessoa e fala, dá licença, qual é o seu nome? Qual o milagre que você precisa? Eu vou começar a orar com você, porque eu sei que o meu Deus não muda, e eu sei que meu Deus é soberano, e eu sei que o meu Deus me deu autoridade na terra, para trazer o céu para a terra, porque eu sou herdeiro do céu. Comece a orar com o seu vizinho, com a sua vizinha, comece a profetizar, eu verei salvação na tua casa, eu verei salvação nos teus negócios. O inimigo diz que vai falir, o Senhor abre porta onde não tem.